Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Me chamo Breno, sou integrante da Liga Acadêmica de Cardiologia de Paulo Afonso e venho apresentar a aula sobre sopros cardiovasculares. Não pude colocar nenhum som de sopro por causa de direitos autorais, mas a aula está bem explicadinha. Vamos para lá, vamos para a aula. O sopro, né, ele é causado por 5 causas. Ele tem 5 causas diferentes, né? Dentre elas, a primeira causa, a aparente, é o aumento da velocidade sanguínea, que ele pode provocar a formação de uma turbulência, né? Que vai surgir após o exercício físico, por exemplo, na anemia, por exemplo, no hipertireoidismo, por exemplo, e na síndrome febril, por exemplo. A segunda causa aparente é a diminuição da viscosidade sanguínea, né? Essa viscosidade sanguínea, ela vai exercer um efeito amortecedor sobre a turbulência do sangue. Então, os sopros que vão ser auscultados nos portadores de anemia, que são os sopros anêmicos, eles decorrem também em parte de diminuição da viscosidade sanguínea que acompanha dessa afecção, né? A terceira causa é a passagem de sangue através de uma zona estreitada. Nessa condição, o fluxo sanguíneo ele vai sofrer algumas radicais modificações, deixando de ser um fluxo laminar, como a gente já viu, né? Como vocês, eu acredito que vocês já viram, para ser feito um turbilhonamento. Vamos agora para a quarta causa, né? Que é a passagem de sangue para uma zona dilatada, que a explicação é a mesma. Ele deixa de ser um fluxo sanguíneo laminar e passa a haver um turbilhonamento. Já a quinta e última causa é a passagem para uma membrana de borda livre, né? Sempre é importante lembrar que a velocidade é um fator preponderante. Ok, pessoal? Vamos agora falar um pouquinho sobre a situação no ciclo cardíaco, situação do sopro no ciclo cardíaco, que é uma das partes mais importantes para a semiologia do sopro. Os sopros eles vão se dividir em diastólicos, sistólicos e contínuos, sendo os diastólicos divididos em proto, meso e telediastólicos. Os sistólicos são divididos em sopro de ejeção e sopro de regurgitação. Os contínuos eles vão possuir uma classificação, uma única classificação, né? E eles vão participar tanto da diástole e tanto da sístole, ok? Vamos começar agora a falar sobre as características do sopro de ejeção. Dentre elas, é que o sopro de ejeção ele vai começar alguns centésimos de segundo após a primeira bulha. Esse intervalo vai corresponder à fase de contração isovolumétrica. Como foi visto anteriormente, a pressão intraventricular ela vai se elevar e as válvulas atrioventriculares, né, que são a mitral e a tricúspide, vão se fechar, dando origem à primeira bulha. Só que a pressão intravascular na aorta e na pulmonar, ela ainda vai estar mais elevada do que a pressão dentro dos ventrículos. E por isso, as válvulas aórtica e pulmonares vão continuar fechadas, sem que haja sangue nos ventrículos. Em consequência disso, né, vai perceber um sopro após a primeira bulha. Quando a pressão intraventricular vai ultrapassar a pressão intra-aórtica e intrapulmonar, esse sangue vai começar a ser expulso dos ventrículos, no que a gente chama de ejeção lenta, né? E essa ejeção lenta vai passar a ser máxima na mesosístole e vai voltar a reduzir na telesístole. Por esse motivo, né, que a gente observa um sopro crescendo e decrescendo, que inclusive é chamado de sopro em diamante. Ok, pessoal? Para vocês ficarem atentos a isso. Então, só revisando sobre as características do sopro de ejeção. Ele vai começar centésimos de segundo após a primeira bulha,
a pressão intravascular vai ser maior do que a pressão nos ventrículos. As válvulas semilunares vão continuar fechadas sem que haja saída do sangue dos ventrículos. Posteriormente, a ejeção desse sangue vai ser lenta. Posteriormente, a ejeção vai ser máxima na mesosístole. E, posteriormente, a ejeção volta a reduzir na telesístole. Desculpa o erro aqui, pessoal, no slide, mas aqui, onde tem mesosístole, é para ter telesístole, ok? Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do sopro de regurgitação, ok? As características do sopro de regurgitação são que ele é audível desde o início da sístole. Aí, por isso, ele vai aparecer com a primeira bolha, ele pode recobrir a primeira bolha, pode mascarar a primeira bolha, ele vai ocupar todo o período sistólico com intensidade mais ou menos igual, né? E ele vai terminar, esse sopro vai terminar antes da segunda bolha, ou até mesmo pode recobrir essa segunda bolha, né? Quais são as causas desse sopro? A causa desse sopro esse sopro é causado pela regurgitação de sangue dos ventrículos para os átrios, quando, por exemplo, na insuficiência mitral ou tricúspide. Ou quando há fluxo de sangue de um ventrículo para o outro, quando existia uma comunicação intraventricular, né? Uma comunicação intraventricular. Para a gente entender um pouquinho esse sopro de regurgitação, é necessário a gente entender que, durante a fase de contração isovolumétrica, que é o período que as válvulas atrioventriculares, né, que é a mitral e a tricúspide, estão se fechando, a pressão dentro dos ventrículos já é mais alta do que no átrio, né? E por esse motivo, o sangue vai regurgitar para a câmara de menor pressão desde o início da sístole. Aí, durante o período sistólico, o sangue continua regurgitando e só deixa de fazer isso, de regurgitar, quando terminar essa contração ventricular. Então, para resumir essas características do sopro de regurgitação, ele vai recobrir a B1, pode mascarar a B1, ele vai terminar antes da B2, ou pode recobrir a B2. A regurgitação vai ocorrer, pode ocorrer passagem, na regurgitação pode ocorrer uma passagem de sangue do ventrículo para os átrios, né? Ou dos ventrículos para os ventrículos. Durante essa passagem, a pressão dentro dos ventrículos é mais alta do que nos átrios. O sangue vai regurgitar da câmara de menor pressão para a câmara de maior pressão, e a regurgitação só vai terminar com o término da contração ventricular. Ok, pessoal? Agora vamos para as características do sopro diastólico, né? Das estenoses atrioventriculares. Beleza? Sopros diastólicos, como o próprio nome já diz, né? Ele vai aparecer durante a diástole e conforme o momento em que nelas se situam, são classificadas em proto, meso e telediastólicos. Elas podem ocorrer em dois grupos de afecções, né? Que são as estenoses atrioventriculares, que é a mitral e tricúspide, e a insuficiência das semilunares, né? Que é a aórtica e a pulmonar. Beleza? O sopro diastólico das estenoses atrioventriculares, que é a estenose mitral e a estenose tricúspide, ela vai ocupar a parte média da diástole, que é o momento que se dá o enchimento rápido dos ventrículos. Algumas vezes ele pode se prolongar, podendo sofrer um certo reforço no fim da diástole, ou na pré-sístole, né, que a gente chama de reforço pré-sistólico. Esse reforço pré-sistólico ele vai depender da contração atrial. É importante a gente saber que vai existir um nítido intervalo entre a segunda bolha e o início desses sopros, né? Por quê? Porque nesse período as pressões intraatriais e as intraventriculares são quase iguais e vai passar pouco sangue pelos orifícios alvares. Outra característica importante é a qualidade, né? Ou seja, os sopros de baixa frequência
são de baixa frequência, são de tonalidade grave, e são caracterizados como ruflar. É ruflar que eles chamam, porque parecem muito com o bater das asas de um pombo. É o que os autores trazem para a gente, ok? Outro grupo do sopro diastólico são os que aparecem quando as válvulas sigmoides e aórticas, as válvulas sigmoides, né, aórtica e pulmonares, não se fecham completamente, né? E é importante a gente saber que já vai haver um gradiente de pressão entre os vasos da base, que é a aorta e a pulmonar, e os ventrículos, né? E eles podem ficar restritos à primeira parte da diástole, que é a protodiástole, e também pode ocupar a mesodiástole e a telediástole. São sopros de alta frequência, decrescendo em tonalidade aguda, que dão um caráter de aspirativo, ok? Esse é o slide aqui, então vamos revisar. Características do sopro diastólico da insuficiência atrioventricular. As válvulas atrioventriculares não se fecham completamente. O início dela é após a segunda bulha, quando vai haver um gradiente de pressão entre os vasos da base e os ventrículos. Esse sopro ocupa a protomese e telediástole e são caracterizados de alta frequência, agudo e decrescendo, ok? Com caráter aspirativo. Beleza, pessoal? Agora vamos para características do sopro de regurgitação. Perdão, pessoal. Agora vamos para características dos sopros contínuos. As características dos sopros contínuos é que eles são ouvidos durante toda a sístole, toda a diástole, né? Sem interrupção, recobrindo e mascarando a B1 e a B2. É importante a gente saber, se atentar, que o examinador ele deve estar prevenido para não tomar os sopros contínuos, como aqueles que ocorrem combinadamente na sístole e na diástole, né? É importante a gente se atentar para isso. É importante a gente saber que a parte sistólica desse sopro costuma ser mais intensa e mais rude, e são designados como sopro em maquinaria, né? Maquinária, que são aqueles parecendo um trem, uma maquinaria de um trem, né? Porque eles lembram um ruído de uma máquina a vapor em movimento. Eles vão aparecer quando houver uma persistência do canal arterial, vão aparecer nas fístulas arteriovenosas, vão aparecer nas anomalias dos septos aortopulmonares e no rumor venoso, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as características semiológicas. Nas características semiológicas, vamos começar pela localização. Essa localização, a gente vai localizar um sopro na área que ele vai ser mais audível, né? E vamos ter como ponto de referência as áreas de ausculta e as demais regiões descritas nas aulas anteriores. É importante a gente saber que a localização de um sopro em função das áreas de ausculta não tem valor absoluto, pois o fato de localizar o sopro na área mitral não significa obrigatoriamente que ele esteja sendo formado na válvula mitral, entendeu? Nesse aspecto, a direção em que ele vai se irradiar contribui bastante para conhecer a origem do sopro, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre a irradiação. Essa irradiação, a gente vai realizar como? A gente vai deslocar o receptor do estetoscópio em várias direções para determinar a irradiação. Dois fatores vão influenciar a irradiação do sopro. O mais importante é a intensidade, né? É importante a gente saber que quanto mais intenso, maior a área que a gente vai auscultar esse sopro. Alguns sopros de elevada intensidade, eles vão se propagar por todo o tórax e todo o pescoço. Outro fator é a direção da corrente sanguínea, né? Que é um fator que pode condicionar uma irradiação característica
Por exemplo, o sopro da estenose aórtica, ele vai se irradiar para os vasos do pescoço, porque o sangue flui pela válvula aórtica e se dirige em direção àquela região, né, do pescoço. Enquanto da insuficiência mitral, ele vai se propagar predominantemente para a axila, porque o átrio esquerdo situa-se acima e atrás do ventrículo esquerdo, ok? A próxima classificação é a intensidade. A intensidade eu prefiro utilizar a classificação de Levine. O Porto, o Porto, que é um livro de semiologia, ele não utiliza a classificação de Levine, mas particularmente eu e outras pessoas preferem utilizar a classificação de Levine porque ela vai se dividir em 6, diferentemente da classificação do Porto, que ela vai se dividir em 4, ok? Então vamos para a classificação de Levine, né? É considerado intensidade 1 quando o sopro é difícil de ser auscultado, porém ele vai ser detectável. E às vezes ele é evidenciado somente com algumas manobras, que a gente vai ver posteriormente quais são essas manobras. Intensidade 2 é um sopro leve, porém imediatamente detectável. Intensidade 3, ele é um sopro moderadamente alto e frequentemente com irradiação. Intensidade 4, ele já é um sopro alto e com frêmito palpável, ou seja, o frêmito ele só vai ser palpável na intensidade 4 de Levine, ok? Agora vamos falar o sopro da intensidade 5, né? A intensidade 5 é um sopro muito alto, porém ainda ele é necessário o uso do estetoscópio para escutar, mesmo que esse estetoscópio seja apenas parte dele encostado na pele. A intensidade 6 é de um sopro muito alto e sem necessidade do uso do estetoscópio para identificá-lo. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre o timbre e tonalidade, né? As características de timbre e tonalidade, com frequência, eles são definidas sob designação de qualidade do sopro, né? Eles estão relacionados com a velocidade do fluxo e com o tipo de defeito causador desse turbilhonamento sanguíneo, né? Usam-se várias denominações, quase todas procurando caracterizar de modo comparativo a qualidade do sopro. As mais comuns são sopro musical, sopro rude, sopro suave, sopro aspirativo, sopro ruflar, sopro piante. Ok, pessoal? Sopro jato de vapor também. O timbre e tonalidade ele tem um significado semiológico para facilitar a diferenciação de alguns sopros. Um exemplo são as diferenças de dois sopros diastólicos, o da estenose mitral, que é um de baixa frequência, que pode lembrar o bater das asas de um pássaro, como eu falei anteriormente, que é o sopro ruflar, enquanto o sopro da insuficiência aórtica, que é o de alta frequência, com intensidade que decresce abruptamente, que ele lembra um ruído obtido a fazer uma aspiração com a boca e justifica plenamente a designação do sopro aspirativo, por exemplo. Ok? O sopro da estenose aórtica, ele costuma ser chamado de granuloso e por aí vai. Agora vamos para a parte final da apresentação, né? E vamos falar sobre as modificações do sopro com diversos fatores. O primeiro fator que a gente vai falar é a inspiração, né? A relação do sopro com a fase da respiração. Existe uma estreita funcionalidade, né, entre o pulmão e o coração, né? E esse fato vai se refletir nas modificações da frequência e da dinâmica cardíaca, por ação de alguns estímulos vagais oriundos do pulmão, né? É importante a gente saber que o aproveitamento semiológico das relações entre esses dois órgãos, ele tem como melhor exemplo a manobra de Ribeiro-Carvalho. Como é essa manobra de Ribeiro-Carvalho? Essa manobra de Ribeiro-Carvalho vai diferenciar o sopro da insuficiência tricúspide da insuficiência mitral. Ela é executada com o paciente decúbito dorsal. A gente vai colocar o receptor de um estetoscópio na área tricúspide. A gente vai ter uma atenção na intensidade do sopro. Em seguida, a gente vai solicitar ao paciente que faça uma inspiração profunda, durante o qual o examinador ele vai realizar as modificações na intensidade do sopro.
Se não houver nenhuma alteração, ou se o sopro diminuir de intensidade, a gente vai dizer que a manobra de Ribeiro Carvalho é negativa. Nesse caso, o sopro audível naquela área é apenas uma propagação de um sopro originado na válvula mitral, ok? Se ocorrer o contrário, o sopro aumentar de intensidade, a gente pode concluir que a origem é no aparelho valvar tricúspide. O mecanismo principal que explica isso é que na inspiração profunda vai haver um aumento da negatividade intratorácica, propiciando um maior fluxo de sangue para o coração direito, né? Se mais sangue chega ao ventrículo direito, vai haver um maior refluxo de sangue para o átrio durante a sístole, porque vai ter mais sangue no ventrículo direito. Do ponto de vista estetoacústico, a consequência é a intensificação do sopro. Outra influência da respiração pode ser observada nas lesões aórticas, né? Que os sopros vão se tornar mais audíveis se o paciente fizer uma inspiração forçada, ok? Pois bem, pessoal, continuando, vamos falar um pouquinho sobre a relação da mudança de posição com o sopro, né? O Porto, ele nos traz duas mudanças de posição, na verdade, em relação ao sopro. A primeira delas é o tórax fletido para frente, que ele vai acentuar os sopros da base do coração, né, tornando eles mais nítidos. Já o segundo deles é o decúbito lateral esquerdo, né, que ele vai acentuar o ruflado diastólico. Lembrando bem que é muito importante a gente verificar essa mudança de posição, né, que a gente vai lembrando daquela classificação de intensidade. E na intensidade 1, existem sopros que só são auscultados com a mudança de posição, né? Posteriormente, a gente vai para o exercício físico, né? Que o exercício físico ele vai aumentar a velocidade sanguínea, porque ele vai estimular o sistema adrenérgico e vai determinar quase sempre a intensificação de todos os sopros. É muito importante, por exemplo, a gente com a suspeita do paciente com a estenose mitral, por exemplo, a gente pede para ele fazer um exercício físico, pode ser no próprio consultório mesmo, pedir para ele dar uma corridinha até de uma ponta a outra do consultório e a gente verificar isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os sopros orgânicos e sopro inocente, né? Sopros orgânicos, eles são decorrentes de modificações estruturais em vasos ou alguns aparelhos valvares. É importante a gente saber que eles são de grande intensidade, de alta frequência, com ampla irradiação e um acompanhamento e são acompanhados de frêmito, né? É bom lembrar que naquela classificação que a gente trouxe de Levine, o frêmito é a partir do nível 4, ou seja, já é grande intensidade. Já os sopros funcionais, eles são decorrentes do aumento da velocidade da corrente sanguínea e diminuição da viscosidade sanguínea. Sopros inocentes, características deles são sistólicos, de baixa intensidade, suaves, sem irradiação, porém eles são audíveis. Eles são mais frequentes em crianças, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as manobras para a intensificação do sopro, né? Primeiramente a gente vai com a manobra de Valsalva. Ela vai aumentar a pressão intratorácica, né? Diminuindo, porque ela vai diminuir o tamanho do ventrículo esquerdo. Consequentemente, ela vai reduzir o retorno venoso para o coração direito e, subsequentemente, para o coração esquerdo. Posteriormente, a gente vai para a liberação da manobra de Valsalva, que ele vai acarretar no aumento do volume do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. Posteriormente, o hand grip, que é uma manobra de pressão na palmar, né, na mão. Ele vai aumentar a pós-carga e a resistência arterial periférica. Tem a manobra de posição de cócoras, né, pedir o paciente ficar de posição de cócoras. Ele vai aumentar simultaneamente o retorno venoso ao coração direito e vai aumentar a pós-carga e a resistência periférica, ou seja, ele vai aumentar o volume do coração direito. Posteriormente, agora, o nitrito de amila, que ele vai provocar venodilatação, reduzindo o retorno venoso para o coração direito.
É muito importante a gente saber que essas manobras elas são utilizadas em determinadas suspeitas. Por exemplo, você suspeita de algum sopro no ventrículo esquerdo, você vai utilizar as manobras que modificam o retorno de sangue, ou então a saída no ventrículo esquerdo. Entendeu? Pronto, pessoal. Assim a gente termina a nossa aula de hoje. Quero agradecer a vocês e nós vamos ter posteriormente uma aula para tirar dúvidas, ok? Muito obrigado.